Boa noite, amados. Eu quero aqui cumprimentar todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós estamos aqui reunidos nessa terça-feira, dia 22 de março de 2022, para mais uma live sobre o seminário Fundamentos da Fé Cristã. Hoje nós vamos dar a vocês a 12ª parte desse seminário. Começamos em fevereiro, né? E glória a Deus pela oportunidade de poder, comecinho de janeiro, né? Então, glória a Deus pela oportunidade de ministrar aos irmãos mais uma porção da palavra de Deus. Esse assunto, né, o seminário sobre fundamentos da fé cristã, é o assunto mais importante da Bíblia. E toda terça-feira nós estamos aqui para dar uma parte desse seminário. E assim vai até o final do ano, se Deus assim permitir. E eu quero aqui convidar os amados, convidar os irmãos, as irmãs, para que nós possamos fazer uma oração. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai querido, Pai glorioso, Pai bendito, em nome do Teu Filho Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre, nós, nessa terça-feira, dia 22 de março, entramos na Tua presença com gratidão, louvor e adoração, com ações de graça. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui para ministrar a Tua palavra, pregar a Tua palavra, ensinar a Tua palavra. Pedimos a Tua bênção, pedimos que o Espírito Santo nos dê sabedoria, nos dê unção, nos dê autoridade, e o Senhor venha testificar da Tua palavra no coração de cada pessoa que assistir nesse momento e os que vão assistir depois, edificando, fortalecendo, vivificando a Tua palavra em cada um, confirmando ela, Pai, realizando milagres na vida de cada um. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Bom, essa apostila, Fundamentos da Fé, nós confeccionamos ela há mais de 15 anos atrás, né? E é um assunto extremamente importante. O assunto fé é o assunto, como nós já falamos, mais importante de toda a Bíblia. Aqui está a Bíblia Sagrada. Ela aborda centenas e centenas de assuntos, né? Mas de todos os assuntos abordados na Bíblia, nada é mais importante do que a fé. Por isso que a primeira parte que nós ministramos, nós falamos sobre a importância da fé na vida cristã. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. O texto é claro. Falamos também com base em Hebreus 11:1 sobre a definição de fé, né? A definição de fé. O que é fé? Segundo Hebreus 11:1. Falamos também com segundo Lucas, capítulo 6, do 46 ao 49, sobre o fundamento da fé, né? Que é a prática da palavra de Deus, a rocha, né? Lucas 6 deixa claro, quando você pratica a palavra, você está edificando a tua casa espiritual, a tua fé sobre a rocha, a palavra de Deus. Na parte 4, falamos sobre a diferença entre fé e sentimento. A importância de você aprender a lidar com as suas emoções, e isolar a tua fé dessas emoções negativas, e ao invés das emoções negativas enfraquecer a tua fé, você exercendo a fé sobre a palavra, ministrar para as suas emoções, libertando a tua alma dessas emoções negativas, né? Tais como o medo, a angústia, a ansiedade, a depressão, a tristeza, o desânimo.
Nós falamos também sobre a importância de você aprender a ministrar para a tua alma, né? Como ministrar para a tua alma? Efésios 6, do capítulo 5, do 18 ao 21, diz que não se embriague com vinho, mas encha-se do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Falamos sobre as 4 leis espirituais que possibilita você ministrar para você mesmo, quando a tua alma é atacada por setas malignas, pensamentos negativos e emoções negativas. Então, através da confissão da palavra, das ações de graça, do louvor e da adoração pessoal, você ministra para a tua alma, ministra para você mesmo, libertando a tua mente de raciocínios falsos, mentiras, libertando as suas emoções do medo, da ansiedade, da angústia, da tristeza, do desânimo, né? Trazendo o amor, a paz e o gozo do Espírito. Falamos também a respeito de como vem a fé. Romanos 10, 17. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Falando também sobre a ignorância que escraviza, né? É impossível você ter fé se você não tem o conhecimento e o entendimento da palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz, meu povo perece, é levado cativo por falta de conhecimento. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? E como é que você faz para conhecer a verdade? Em primeiro lugar, recebendo o Espírito da verdade para habitar em teu coração, através do novo nascimento do seu Espírito. O Espírito Santo vem habitar em você, e é ele que te guia a toda a verdade. E também, né, edificando a tua fé, orando em línguas, orando no Espírito, orando em línguas, né? Glória a Deus por isso, orando no Espírito, orando em línguas. Olha como isso é importante, né? Então, quando você ora em línguas, nós falamos na terça passada, abre-se um canal de comunicação entre o teu espírito regenerado e o Espírito Santo da verdade, né? E ali você começa a orar mistérios com Deus. E a revelação desses mistérios é que vai edificar a tua fé, que é Cristo em vós, a esperança da glória. E hoje nós vamos dar a 12ª parte desse seminário. Como ler, examinar e meditar sobre a palavra. Olha aí a importância desse assunto, hein? Como ler, examinar e meditar sobre a palavra de Deus, né? Então, além da oração em línguas, para que a tua fé seja edificada, fortalecida e a tua mente renovada, você precisa praticar o que Jesus ordenou em Mateus 5,39. Examinar as Escrituras. É isso que todo crente precisa fazer. Gastar tempo examinando as Escrituras. Quando você ora em línguas, tendo comunhão com o Espírito Santo, ele vai colocar dentro do seu coração uma fome insaciável pela palavra. É impossível você orar em línguas e não ser tomado por uma fome pela palavra de Deus. Então, quando você ora no Espírito, quando você ora em línguas, o Espírito Santo vai te conduzir para as Escrituras. Você vai ser levado para as Escrituras.
porque o teu espírito vai despertar nele uma fome pela palavra, um desejo de examinar a palavra, comer a palavra como pão que alimenta o teu espírito. E assim, quando você for examinar as Escrituras, o Espírito Santo vai transferir para você conhecimento revelado, entendimento, né? Sabedoria a respeito das Escrituras, a respeito da palavra. Agora, o que nós precisamos fazer, né? E é isso que eu vou procurar fazer essa terça e a próxima, porque esse assunto nós vamos dividir em 2 semanas, porque ele é bastante complexo, né? Ele é bastante extenso. Eu não quero que a live fique muito longa. Então nós vamos dividir hoje, tá? Dia 22, e terça que vem, dia 29 de março. 2 partes, esse assunto, como ler, examinar e meditar sobre a palavra de Deus. Ó, aqui está a Bíblia, né? Olha a grossura. 66 livros, 39 no Velho Testamento e 27 no Novo. Então, quando uma pessoa, muitas vezes ela pega na Bíblia, ela pega para ler, né? Pega para estudar, ela fica meio perdida. Ela não sabe aonde começar. E o que é muito comum as pessoas fazerem, né? Ficar sorteando, né? Elas fazem uma oração assim: Senhor, fala comigo, Deus, eu preciso que o Senhor fala comigo. Aí elas abrem assim a Bíblia e põem o dedo ali, né? E ali elas vão ler achando que é dessa forma que se examina as Escrituras. Não é dessa forma. Então nós precisamos aprender, estudar a palavra de Deus de maneira correta. Então, primeiro conselho que eu quero dar para você, né? Tá aqui, ó, João 5,39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, veja bem, nós não devemos jamais ficar sorteando passagens, tá? Ou pegar caixinha de promessa, sabe aqueles versículos de caixinha de promessa? Não é dessa forma que você vai ser edificado e crescer espiritualmente, né? Você precisa entender que a Bíblia é uma carta de Deus escrita aos seres humanos para revelar a sua mente, o seu coração, a sua vontade e a sua sabedoria. Quando você recebe uma carta de um parente distante, de um amigo que você gosta muito, você sorteia a parte que você vai ler da carta, ou você vai ler a carta toda, começo, meio e fim? Aí que está a questão. Então a Bíblia é uma carta de Deus revelando a mente, a sabedoria dele e o coração dele. Então você tem que começar desde o início, começo, meio e fim. Como que você deve fazer então, né? Jamais, o segundo conselho, isolar o texto do seu contexto. Muitas heresias são criadas e difundidas, enganando e desvirtuando muita gente, porque o falso profeta, ele pega o texto, isola ele de todo o contexto. Isso é puro pretexto para criar uma doutrina falsa contrária à palavra de Deus. Então, nós precisamos entender, quando a gente for examinar a palavra, que todo o assunto na Bíblia e todo o texto, ele tem começo, meio e fim. Esse é o segredo de você não cometer esse erro dos falsos profetas e perder a bênção de Deus na sua vida. Então você tem que saber onde o texto começa e onde ele termina, para que você monte o grande quebra-cabeça no teu espírito. É como se cada assunto da Bíblia fosse um grande quebra-cabeça.
E com a ajuda do Espírito Santo, você vai unindo as peças, até você enxergar todo o quadro panorâmico daquele assunto. E aí você vai ter uma visão e uma compreensão completa do assunto. Olha aí que interessante, né? E isso vai renovar a tua mente, vai te dar sabedoria e vai fortalecer, edificar a sua fé, entendeu? Agora, quando você for examinar as Escrituras, você tem que fazer por assuntos específicos. Aqui está o segredo. Assuntos específicos. Deus, Ele quer nos ensinar, né, por assuntos específicos. E isso vai edificar a nossa fé e vai gerar em nós sabedoria, entendeu? Você vai montando esse quebra-cabeça e você vai achando as pecinhas e vai unindo elas. E é interessante como a Bíblia é realmente a palavra de Deus revelada pelo Espírito. Porque um texto, ele vai e completa o outro texto. Um texto explica o outro texto, que explica o outro texto, que explica o outro texto. Aí quando você dá uma olhada na união, na junção dessas passagens, completa o entendimento acerca daquele assunto. É interessante, né? É maravilhoso isso. Por isso que eu amo a palavra de Deus, né? Glória a Deus por isso. Por exemplo, vamos pegar o MD aqui. O MD, ele aborda, interessante, né? 12 assuntos. 12 assuntos. Então você vai meditar todo dia de maneira específica sobre esses 12 assuntos. Por exemplo, salvação e justificação pela fé em Cristo Jesus. O que a Bíblia tem a falar sobre isso? São várias passagens. Está tudo aqui explicadinho. E isso monta o entendimento correto do assunto. Por exemplo, finanças. O que Deus tem a falar sobre finanças? Ele quer ou não quer prosperar o crente? Prosperar as pessoas? Deus é ou não a favor da prosperidade? Cura e saúde divina. Deus cura ou não cura? Deus quer que você ande em saúde ou não? Ele manda ou não doença para provar? Tudo aqui está explicadinho. Proteção e livramento de Deus. Deus realmente protege o seu povo? Preserva o seu povo? Ou não? Ou o que está sujeito ímpio, está sujeito crente? Viver no amor de Deus. Olha que assunto importante. Entendeu? É possível viver no amor de Deus num mundo como esse? Quais são os benefícios de se viver no amor de Deus? A fé do tipo de Deus, que nós estamos estudando aqui, a importância dessa fé, a autoridade do crente. O crente realmente tem autoridade no nome de Jesus para expulsar demônio, curar enfermo, libertar cativo, para resistir a Satanás? Todo crente tem essa autoridade, independentemente da função que ele exerce no corpo de Cristo. Realmente, a maravilhosa pessoa do Espírito Santo, ele habita em nós. Como é que ele fala? Quais são as obras do Espírito Santo? Como ter comunhão com ele? Como dar lugar para ele, né? A oração em línguas, a importância da oração em línguas. Quem somos, o que temos e o que podemos em Cristo. Nossa nova identidade. Mordomia, servindo ao Rei Jesus. Nós somos mordomos de Deus. E temos a responsabilidade de administrar os dons que Ele nos deu, os talentos que nos foram dados, para cumprir a missão que o Senhor nos delegou. E também sobre profecias, né? O que a Bíblia tem a falar sobre profecias, tá vendo? São 12 assuntos específicos na palavra, 12 assuntos. Olha a importância aí, né? De você meditar por assuntos. Por isso que quando você ora em línguas, quando você ora no Espírito, o Espírito Santo vai, né? Ele vai ajudando você a navegar pelas Escrituras.
Ele vai ajudando a você como navegar nas Escrituras e como montar esse grande quebra-cabeça de cada assunto específico. Olha que maravilha, né? E aquilo vai mudar a sua vida. E aí, olha que interessante. Sobre cada assunto abordado na Bíblia, o Espírito Santo vai te dar uma visão panorâmica. O que é uma visão panorâmica? É a visão do todo, né? Não é aquela coisa limitada, entendeu? É do todo. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Compreender todo o conselho de Deus nos assuntos específicos ensinados e abordados na Bíblia. Outro conselho que eu quero te dar: não se prenda a assuntos irrelevantes. Isso é importante. Não se prenda a assuntos irrelevantes. Tem muita gente que quando vai estudar a palavra, infelizmente, por desconhecer esses conselhos que nós estamos dando, fica tentando achar pelo em ovo e chifre em cavalo. E distraindo-se na leitura da Bíblia. E se prendendo a questões e assuntos que são irrelevantes, que em nada edificam. Por exemplo, está lendo Gênesis, né? Aí fala que Adão e Eva comiam do fruto proibido. A Bíblia não revela que fruto era esse. A gente só sabe que era o fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas não fala que tipo de fruto era esse. Quais as características desse fruto, né? Aí o crente, em vez de extrair princípios daquele texto para ele, de como resistir às tentações e quais foram os erros cometidos por Adão e Eva, né? Que levaram eles à queda, para que a gente possa evitá-los na nossa vida, não. Aí eles ficam queimando a cabeça. Peraí, eu tenho que pesquisar que fruto era esse. Será que foi maçã? Será que foi uva? Será que foi melancia? Que tipo de fruto que foi, né? Meu irmão, se fosse importante saber a característica do fruto em si, Deus deixava registrado na Bíblia. Se não está registrado, porque é irrelevante. Não vai mudar em nada na sua vida isso aí. Outra coisa, qual foi a marca que Deus colocou em Caim, né? Qual foi a marca que Deus colocou em Caim? Isso aí não importa. E aí as pessoas ficam durante toda a leitura da Bíblia tentando se prender e descobrir coisas que são irrelevantes. Senão Deus revelaria na palavra. Aquilo que Deus revela na palavra é aquilo que realmente é importante para nós. É aquilo que realmente vai nos edificar. E não esses assuntos irrelevantes, entende? Bom, aí vem agora uma parte muito importante. E o Espírito me ensinou isso. Eu navegando pelas Escrituras. Eu já examinei a Bíblia dezenas de vezes. Dezenas. E eu aprendi nesses 36 anos, com o Espírito Santo, que quando eu for estudar a palavra, quando eu for navegar na palavra, né? Olha só, eu tenho que, em toda a Bíblia, seja Velho Testamento ou seja Novo, nos 66 livros de toda a Bíblia, eu devo extrair dela 5 grupos de conhecimento. Grave isso aí. Em toda a Bíblia, eu devo extrair e separar 5 grupos de conhecimento na Bíblia. Eu vou falar agora dos 5, mas nós vamos estudar um por um nessas próximas lives. O primeiro grupo de conhecimento, as verdades objetivas da palavra de Deus. O segundo grupo, os mandamentos de Deus, princípios, leis que Deus criou para nós praticarmos e guardarmos. O terceiro, promessas de Deus. O quarto, fatos da nova aliança. E o quinto, profecias do reino de Deus. Está aí. É isso que nós temos que extrair da palavra.
e aplicar na nossa vida. Aí a coisa muda, entendeu? Aí tudo muda na sua vida, impossível, né? Hoje eu vou falar do primeiro, verdades objetivas. O que é verdade objetiva? É tudo aquilo que Deus diz sobre si mesmo e sobre todas as demais coisas e que podem ser aplicadas no dia a dia, na nossa vida. Por isso que é objetiva. E não subjetiva, mas objetiva. Algo que pode ser vivenciado, aplicado, né? Praticado. Então, o que a Bíblia revela a respeito disso? Primeiro, a Bíblia revela as verdades objetivas sobre Deus. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Deus é tudo que a Bíblia diz que Ele é. Deus tem tudo que a Bíblia diz que Ele tem. Deus pode tudo que a Bíblia diz que Ele pode. Né? Olha aí que coisa maravilhosa, né? Entendeu? Então a Bíblia vai revelar a natureza desse Deus, a mente de Deus, o coração de Deus, sua natureza, o seu amor pela humanidade, seus atributos que só Ele tem, que é eternidade, imutabilidade, justiça, verdade, onipresença, onipotência, onisciência, santidade, né? Sua sabedoria, seus planos, seus propósitos, entendeu? E embora a Bíblia revele muito sobre Deus, através dessas verdades objetivas, Deus é tão infinito, que Ele é tão grande e infinito, que não há palavras suficientes na língua portuguesa para definir quem Ele é em toda a sua plenitude. Porém, muitas verdades objetivas reveladas na Bíblia nos permitirão conhecer um pouco sobre esse Deus. Também as verdades objetivas sobre a pessoa de Jesus Cristo, né? A Bíblia revela muito a respeito de Jesus, né? Sua natureza, seu caráter, seu coração, seu nascimento virginal, sua obra redentora, sua ressurreição dentre os mortos, sua vitória contra Satanás e os demônios, a salvação que Ele conquistou para nós. Jesus é tudo que a Bíblia diz que Ele é. Ele tem tudo que a Bíblia diz que Ele tem. E Ele pode tudo que a Bíblia diz que Ele pode. A Bíblia fala que, né, ela chama Jesus de vários nomes, né, que revelam o seu caráter, seus atributos, suas obras. Pai da eternidade, príncipe da paz, Ele é o verbo vivo que desceu do céu, a semente da mulher, o alfa e o ômega, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a raiz de Davi, o leão de Judá, o Yeshua Hamashi, o nosso Messias. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o nosso Salvador, o nosso Redentor, a nossa justiça, a nossa paz, a nossa santificação, o nosso noivo. Ele é o autor e consumador da nossa fé, o sumo sacerdote da nossa confissão. Ele é o autor e consumador da fé, entendeu? Nosso irmão mais velho, cabeça do corpo da igreja, a videira verdadeira. Olha que maravilha. Então, quando você examina as Escrituras, dentro das verdades objetivas, você vai conhecer toda a verdade a respeito de Jesus, da sua pessoa, do seu caráter, dos seus atributos, da sua obra e a respeito da sua segunda vinda, depois lá nas profecias. Também a Bíblia revela as verdades objetivas sobre a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, o Espírito da verdade. Né? Há muitas passagens que revelam tudo sobre o Espírito Santo, né? Que ele estava lá na criação coexistindo juntamente com Deus e Cristo, pairando sobre a face do abismo, que ele estava lá no Velho Testamento ungindo os profetas, reis e sacerdotes, capacitando-os a cumprir
suas funções, que ele ungiu a João Batista e fez dele um profeta, o último profeta da lei, o último profeta da velha aliança e precursor do Messias, que ele ungiu a Jesus e fez dele o Messias, né? Um grande profeta e pregador, e deu poder a Jesus para pregar, curar, libertar. E ele também desceu ali no Pentecostes sobre os apóstolos e vem sobre todo aquele que nasce de novo em Cristo Jesus. E ele é o nosso mestre, consolador, tutor, hospedeiro, amigo fiel, intercessor, advogado. Ele, glória a Deus, habita dentro de nós. Nós somos a morada do Espírito. Então o Espírito Santo é tudo que a Bíblia diz que ele é, tem tudo que a Bíblia diz que ele tem, e pode tudo que a Bíblia diz que ele pode. Veja bem a importância desse grupo de conhecimento chamado verdades objetivas. Existem também as verdades objetivas a respeito desse anjo que caiu, Lúcifer, o anjo de luz, que por causa da soberba, ele quis tomar o lugar de Deus, ele quis a glória de Deus, né? Ele se deixou levar pela soberba, pela ambição, e ele foi expulso da presença de Deus e arrastou com ele uma terça parte dos anjos. E esses anjos hoje são esses espíritos malignos que estão a serviço do maioral, Satanás, o diabo, a grande serpente, né? E a Bíblia tem muito a falar sobre Satanás, as verdades objetivas a respeito dele, né? Ele é o pai da mentira, Jesus diz que ele nunca se firmou na verdade, entendeu? Fala também da sua natureza maligna e da sua tríplice obra, né? Ele veio roubar, matar e destruir, da sua derrota há 2000 anos por Jesus Cristo. Ele foi derrotado, despojado e reduzido a nada, das estratégias ciladas que ele usa contra os seres humanos, as armas que o cristão tem contra ele, e a sua condenação eterna em breve no lago de enxofre. E ali por toda a eternidade ele e essa terça parte dos anjos serão condenados por toda a eternidade, banidos para sempre, né? Também tem as verdades objetivas sobre nós mesmos, entendeu? A Bíblia tem muito a falar sobre essa nova identidade que nós recebemos assim que aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, que nós recebemos após o novo nascimento. Por isso que a Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós somos tudo que a Bíblia diz que somos. Temos tudo que a Bíblia diz que temos. E podemos tudo que a Bíblia diz que podemos. Entendeu? Nós somos filhos de Deus agora em Cristo. Fomos adotados pelo Pai. Somos uma nova criatura em Cristo. Somos a habitação do Espírito, a morada do Pai, tabernáculo de Deus na terra. Nós somos a menina dos olhos de Deus, o sal da terra, o luz do mundo, propriedade exclusiva de Deus, nação santa, raça eleita, sacerdócio real, entendeu? Nós somos reis e sacerdotes em Cristo Jesus. Então, a Bíblia tem muito a falar sobre essa nova identidade que nós recebemos em Cristo, como Deus nos vê agora após o novo nascimento, como Deus nos vê já depois de salvos em Cristo Jesus, né? Nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Olha aí que maravilha, né? Então veja bem, são 5 verdades objetivas. As verdades objetivas sobre Deus, o Pai, as verdades objetivas sobre Jesus, o Filho, o Salvador, o Redentor, as verdades objetivas sobre o Espírito Santo, o Consolador, as verdades objetivas sobre Lúcifer, Satanás, o diabo,
a antiga serpente, e as verdades objetivas sobre nós, pós-novo nascimento, nossa nova identidade. Glória a Deus por isso. Então, quando você vai examinar a Escritura, a primeira coisa que você tem que extrair, com a ajuda do Espírito Santo, são todas essas verdades. E meditar nelas de dia e de noite, de dia e de noite, e declará-las com a tua boca, porque a tua fé precisa ser edificada sobre essas verdades, para que você viva nessas verdades, pense a respeito delas e se firme sobre elas. Glória a Deus, aleluia, maravilha, né? Creia nisso, ó. A verdade a teu respeito não é o que os outros dizem sobre você, não é o que as suas emoções tentam te convencer. A verdade a teu respeito é tudo que Deus declara na sua palavra. E é a respeito disso que nós vamos pregar domingo agora. Quero convidar a todos. Domingo agora nós vamos ter um culto muito abençoado pelo Senhor. Domingo passado agora nós pregamos sobre o batismo com o Espírito Santo e o dom de línguas. E várias pessoas receberam o batismo do Espírito Santo, oraram em línguas, e o Senhor derramou do seu Espírito sobre a igreja. Foi uma bênção, né? E domingo agora não vai ser diferente, eu creio. Dia 27, agora às 6 da tarde, nós vamos pregar sobre restaurando a nossa autoestima através da palavra de Deus, né? E vamos também ter a nossa coleta de alimentos. Traga os seus alimentos, aí os líderes de célula, vamos aí trabalhar em cima para a gente poder ter a nossa coleta de alimentos, nossa arrecadação para o nosso trabalho social, com as 18 ONGs e dezenas de famílias que todo mês são socorridas e ajudadas pela IHM. Também quero convidar, para essa semana, quinta e sexta, às 8 da noite, e sábado, às 5 da tarde, nós vamos ter as células, célula nos lares, e nós estamos estudando um assunto tremendo, plano de crescimento e investimento. Nós estamos estudando os frutos do crescimento e da maturidade, e nessa semana agora, nós vamos estudar um fruto maravilhoso, sobre oração, né? Não perca aí as células, tá bom? Quinta e sexta às 8, sábado às 5. E também sábado nós vamos ter o TM4, com os jovens e os adolescentes aqui na igreja. Louvor, adoração e a palavra de Deus. E muita comunhão com a moçada aí. No domingo, pela manhã, classe de doutrinas, 8 da manhã, com o Marcelo Bezerra. Não percam, adquire essa apostila, vem estudar. Dura um ano esse curso, são 40 lições. E à noite, nós já convidamos o nosso culto de celebração e adoração ao Senhor, com a coleta de alimentos. Amém? Glória a Deus, né? E nós vamos ter o batismo dia 24 de abril, lá em Juquitiba. Glória a Deus. Eu quero orar pela tua vida agora. Eu quero orar por você. Eu quero abençoar a tua vida. Receba agora, onde você estiver. Seja o que você estiver precisando. Seja uma porta de emprego. Seja a cura das suas emoções, da tua mente, da tua alma. Seja a cura no teu corpo. Seja uma situação financeira difícil que você está enfrentando, ou familiar, salvação da família. Deus tem o milagre que você precisa. Deus tem na sua palavra. O Senhor tem o milagre que você precisa. Deus te ama e Ele quer suprir tua necessidade e honrar tua confiança nele e confirmar a palavra. Feche os seus olhos. Pai celestial, Pai glorioso, Pai bendito, em nome do teu Filho Jesus, eu oro agora, Pai, entro na tua santa e gloriosa presença, para interceder e orar por cada ouvinte, por cada aquele que está assistindo essa live, que o Senhor venha abençoar a cada um, que o Senhor venha derramar do teu amor em cada coração, derramar da tua paz,
derramar da tua unção, do teu gozo. O Senhor venha curar os enfermos, libertar os cativos. O Senhor venha trazer provisão financeira, abrir porta de emprego, trazer salvação em cada lar, em cada família, restaurar os casamentos em conflito, em crise, abrir porta de emprego, libertar os oprimidos na mente e nas emoções. Venha curar os enfermos também fisicamente, Pai. Confirma a tua palavra, eu profetizo sobre cada um o milagre agora, a cura, a libertação, a salvação e a prosperidade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe a sua família e uma ótima noite na paz do Senhor Jesus.